Olá! Então, vamos agora para esse terceiro vídeo da sexta semana, onde a gente vai falar sobre a regra de Simpson. E na regra de Simpson, o que é interessante é que a gente vai ter várias formas de deduzir a regra de Simpson e todas elas têm uma razão muito interessante para a gente pensar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar, né, é como que a gente está nessa parte de integração. A gente tem uma função, f, tem um intervalo, ab, onde a gente quer integrar essa função, e a gente vai dividir esse intervalo em alguns pedaços, e em cada um deles a gente calcula uma aproximação da integral. Então, no método do retângulo, a gente aproximava por um retângulo. No método do trapézio, a gente aproximava por um trapézio. No ponto médio, a gente usava o ponto médio e usava um retângulo no ponto médio. E agora, a regra de Simpson, o que a gente vai fazer é que a gente vai usar 3 pontos, certo? Na função, então eu vou pegar o ponto médio e os 2 pontos do extremo, e eu vou passar uma parábola nesses 3 pontos e integrar. Então, isso é uma das formas de você apresentar a regra de Simpson, certo? A regra de Simpson, você vai pegar o seu intervalo, você vai ter f da parte esquerda, você vai ter f da parte direita, você tem f no ponto médio, você passa uma parábola que encosta nesses 3 pontos, podia ter saído aqui, e calcula essa integral e acredita que essa integral vai estar suficientemente perto da integral da sua função. Claro que a sua função poderia fazer coisas muito malucas, mas o que a gente espera é que quando o intervalo for suficientemente pequeno, essas oscilações não acontecem. Então, essa é a regra de Simpson. E eu vou deixar aqui como primeiro exercício é verificar que a regra de Simpson, né, é a integral da parábola que passa nos pontos E, f de E, D, f de D e M, f de M, onde M é o ponto médio, vale f de E mais 4f de M mais f de D sobre 6 vezes o tamanho do intervalo, que é D menos E. Certo? Repara que tem um 1 aqui, né? E tem um 1 aqui. Então, 1 mais 4 mais 1 dá 6. Isso é uma verificação interessante, né? Que está dando tudo certo. Se você integrar uma função constante, né? Devia dar a constante vezes o comprimento do intervalo. Então, isso daqui já é uma forma da gente pensar. Então, isso é uma das formas de deduzir a regra de Simpson. E eu queria também fazer o cálculo do erro na regra de Simpson. Então, como é que a gente vai fazer o erro? A gente vai voltar para o nosso intervalo padrão, menos h sobre 2, h sobre 2, e a gente vai ver os pontos que a gente tem. Então, a gente tem o f de menos h sobre 2, a gente vai ter f de 0, que é o ponto médio, e a gente vai ter f de h sobre 2. Então, f de 0 é f de 0, não tem muito o que dizer aqui. E f de h sobre 2 e menos h sobre 2, a gente vai expandir inteiro. Então, vamos começar com h sobre 2, que é um pouquinho, né, mais fácil, que não tem que trocar os sinais. Então, f' de 0, h sobre 2, f duas linhas de 0 sobre 2, h sobre 2 ao quadrado, f 3 linhas de 0 sobre 3 fatorial h sobre 2 ao cubo, e depois tem um termo de quarta ordem, que é f 4 linhas de 0 sobre 4 fatorial
h sobre 2 a quarta, e por aí vai. Eu já sabia, né, que eu tinha que ir até a quarta ordem, então estamos aqui. O f de menos h sobre 2 vai ser a mesma coisa, né? Vai f de 0 menos f' de 0 h sobre 2, mais f2' de 0 sobre 2 h sobre 2 ao quadrado. O termo de terceiro grau troca o sinal de novo, porque tem h sobre 2 ao cubo. E vai ter o termo de quarto grau, que é igual ao termo que está lá embaixo. E agora a gente pode somar tudo isso de acordo com os pesos que a gente viu. Então, se você fizer f de menos h sobre 2 mais 4f de 0 mais f de h sobre 2 divididos por 6 vezes h, que essa é a regra de Simpson, a gente obtém, como esperado, f de 0 vezes h, certo? Que vai aparecer 1, 4, 1 nesses aqui. Então vai dar 6f de 0 vezes h sobre 6. O próximo termo vai cancelar o termo ímpar, que a gente já tinha visto que cancelava o termo ímpar quando fez a integração. Depois esse termo aqui vai ter f duas linhas de 0 sobre 2, h sobre 2 ao quadrado. Ele vai aparecer duas vezes e vai dividir por 6 vezes h. O termo de ordem 3 dá 0. E o termo de ordem 4 é mais ou menos a mesma conta, certo? 4 fatorial, h sobre 2 a quarta. Esse termo aparece duas vezes. Ele vai ser dividido por 6, porque tem o 6 da regra de Simpson, vezes h, e por aí vai. E aí, a gente pode ver qual que é o erro de integração se a gente comparar com a integral de menos h sobre 2 até h sobre 2 de f de t dt. E aqui a gente vai expandir em série de Taylor o f de t. Então, menos h sobre 2 até h sobre 2, f de 0, f' de 0 vezes t, f duas linhas de 0 sobre 2, t ao quadrado, f 3 linhas de 0 sobre 3 fatorial, t ao cubo, f 4 linhas de 0 sobre 4 fatorial, t à quarta, e mais um monte de termos dt. Quando a gente integrar, os termos de ordem ímpar vão dar 0, e os termos de ordem par dão uma integral que a gente estava esperando. Então aqui dá f de 0 vezes h. Esse termo aqui dá f duas linhas de 0 sobre 2 vezes h sobre 2 ao cubo mais h sobre 2 ao cubo, porque tem menos menos. Tudo isso vezes 1/3, porque a primitiva de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. E o último termo vai ser muito parecido com isso, vai ser a quarta derivada em 0, divididos por 4 fatorial, h sobre 2 a quarta. Eu vou botar vezes 2 quintos, certo? Porque esse termo vai ter o h à quarta e o menos h à quinta menos h à quinta. Então, ele aparece duas vezes e tem 1/5 que vem da primitiva. E depois tem outros termos maiores. Bom, vou deixar vocês verificarem que esse termo aqui é exatamente igual ao termo que está aqui, certo? Não é difícil. Mas, infelizmente, esse termo que está aqui não é igual a esse. Eles são muito parecidos, certo? Então, quando a gente olhar para o erro, então deixa eu escrever o erro, né, que é a integral
menos Simpson. Os dois primeiros termos vão ser iguais, e o que sobra é a quarta derivada em 0 divididos por 4 fatorial. Todos os dois termos têm isso, só que a integral tem 1h sobre 2 a quinta vezes 2 quintos, enquanto que a regra de Simpson tem 1h sobre 2 a quarta vezes h sobre 3. Certo? E aí a gente vê já que esses termos vão ser diferentes, né? E o erro, portanto, né, a gente pode dizer que ele é um O de h à quinta. Esse é o erro para uma integral. Quando a gente somar todas essas integrais, esse erro, né, vai multiplicar pelo comprimento do intervalo inteiro. Então, ele desce uma ordem. Então, isso é o erro, né, em um intervalo. Quando a gente somar o erro em todos os intervalos, certo? O erro total, ele é menor ou igual que o máximo da quarta derivada do f, divididos por 4 fatorial, vezes esse termo aqui, certo? Que dá h sobre 2. Eu vou deixar o h sobre 2 a quarta em evidência. Aqui vai ter 2h sobre 5 menos h sobre 3, vezes o número de intervalos, né? Esse aqui é o n, número de intervalos. E por que eu estou fazendo isso? Porque h vezes n é o comprimento total do intervalo, é a vezes b. Então, aqui tem uma sutileza, uma esperteza, talvez vocês queiram dizer, de deixar um h para multiplicar por n, porque h vezes n dá o comprimento total do intervalo, que é b menos a. Então, esse máximo da quarta derivada, a gente muitas vezes denota entre essas duas barras, como se fosse uma norma. É quase uma norma mesmo. Tem esse h sobre 2 a quarta. E aqui tem 2 quintos menos 1 terço, vezes h vezes n, que a gente já disse que dá b menos a, que é o comprimento do intervalo. Então, esse erro total é um O de h à quarta. E vale a pena ver, né, que o denominador é um denominador respeitável, certo? Tem um 4 fatorial. Opa. Tem um 4 fatorial. Tem mais um 2 à quarta. Tem mais esse número aqui, que não é muito grande, certo? Se você for ver, isso aqui dá 1 sobre 15. Então, tem vários números nessa fórmula do erro. Então, é um O de h à quarta com denominador respeitável. E isso explica, né, que, entre outras coisas, o erro é bem pequeno. E é essencialmente essa característica, certo, da regra de Simpson, que é muito interessante, que a gente vai aproveitar, né, que ela permite já ter integrais com bastante precisão, certo? E aqui eu disse, né, que tem várias formas de deduzir a regra de Simpson. Eu vou dar uma dica aqui para vocês pensarem, que é faça as contas ao contrário. Ou seja, você pega essa expansão que a gente fez aqui, do erro, certo? A expansão desses 3 pontos. A gente pega a expansão da integral, certo? Que está aqui e depois mais explicitamente aqui embaixo. E aí o objetivo é acertar os coeficientes que vão aparecer aqui. Então, o f de 0 vezes h, o coeficiente desse termo aqui da segunda derivada, e por aí vai. Então, uma das coisas que vocês já veem meio rápido, né, já dá para sacar, digamos assim, é que o coeficiente desse menos h sobre 2 e do h sobre 2 tem que ser igual, porque esse termo aqui, com f' de 0, tem que desaparecer. Certo? Então,
Aí a gente fica com um coeficiente para cá, um outro coeficiente para cá, e aí esse termo aqui, se você fizer esses coeficientes aqui somarem e darem exatamente esse, você vai obter mais uma equação. Você tem uma equação que vem dessa soma aqui da f de 0 vezes h, e você descobriria, né, a regra de Simpson partindo do erro para a regra. Então, é uma forma um pouco mais construtiva de você fazer as contas e deduzir a regra de Simpson, em vez de simplesmente ouvir alguém falar qual era a regra de Simpson, né, e descobrir que o erro era muito pequeno. Você poderia ficar com essa, né, ideia de que, poxa, como que alguém teve essa iluminação de encontrar essa fórmula? Então, eu dei uma fórmula, né, que é através dessa integral aqui, né, de você passar uma parábola, né, e na verdade o exemplo que faz o erro ser pequenininho é esse, né? Aqui a gente pode imaginar que a quarta derivada é gigante. Aqui a quarta derivada está bem controlada. Então, se você passar uma parábola, você espera que isso dê um erro pequeno. Então, está aqui a fórmula para vocês verem que dá de fato. E uma outra forma de você deduzir isso é fazendo as contas ao contrário. E última sugestão é que tem uma outra forma de você deduzir a regra de Simpson, mas essa eu vou deixar para vocês pensarem sem mais dicas. É isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre alguns gráficos, né, para ver o método de Simpson realmente dando erros pequenos, para ver que realmente esse erro O de H quarta é bem pequenininho. Até lá!